Agora são 7h20. Nós estamos aqui recebendo o Amaury Chamorro, consultor e analista internacional. Nós que vamos discutir aqui o Mercosul. Olá, Amaury, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui novamente. Prazer recebê-lo. Bom, Amaury, você viu aí que Bolsonaro, né, na Argentina, né, Santa Fé, disse que é preciso zelo nas indicações para embaixadas, né? Então, entre as prioridades, citou algumas, e uma delas é exatamente essa questão das embaixadas. Seria porque ele está indicando, né, o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro, para ocupar lá a embaixada nos Estados Unidos? Como é que você está vendo esta polêmica que está realmente causando, né, um espanto também aqui no Brasil e no mundo, né? Bom, o Bolsonaro, fora do Brasil, ele é visto como um palhaço, né? Na verdade. A forma dele se posicionar sobre as questões sociais e principalmente dos direitos civis é algo absurdo. Na verdade, é uma vergonha. O Brasil está passando vergonha. Inclusive na reunião em Davos, né, a imprensa internacional se espantou com a fragilidade do argumento e ele acabou não dando nem entrevistas. E as coisas que ele falava sobre a questão dos direitos LGBTI, da mulher, o racismo. Então, é uma mistura de um bufão com uma pessoa extremadamente perigosa. E agora a decisão de pôr o filho de embaixador dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, é algo terrível para relações internacionais, né? O Brasil, que é uma potência mundial econômica, um dos principais países, principais economias do mundo, o presidente decidindo por o seu filho, que não tem nenhum tipo de preparo. Se ele fosse um diplomata de carreira, se ele tivesse uma grande experiência sobre os Estados Unidos, falar que ele já fritou hambúrguer e é por isso que ele é uma... Nem tinha hambúrguer lá onde ele trabalhou. E né? nem tinha hambúrguer onde Ele ele trabalhava. fritou, né? O pior é isso. Nem essa qualificação ele tem. Não, e também temos... Mas vai no sentido de ter um ministro de Relações Exteriores que fala que o problema do aquecimento global é o comunismo. Então, esse tipo de coisa repercute de falar como pode ser que o Brasil, um país com a potencialidade econômica que tem, com o desenvolvimento cultural, sempre foi um referente, é governado por esse tipo de pessoa, né? Então, a decisão do filho como embaixador é realmente não é um espanto, uma reafirmação. Imagina... É a reconfirmação daquilo que o Bolsonaro projeta ao mundo da sua imagem e do seu governo. Eu só ainda falando do Eduardo, imagina a sabatina no Senado. Já imaginou? Em inglês, né? Então, espero que seja em inglês. E talvez tenha ali alguma dica de receita de hambúrguer também, né? Nossa. Mas, Amaury, é curioso que quando você fala assim que o Brasil passa vergonha lá fora, e tem, eu acho que uma ilustração que é bem... que exemplifica isso, né? Quando o Bolsonaro fez uma manifestação de apoio ao Macri, dizendo que era preciso apoiar o Macri, porque senão a esquerda poderia voltar na Argentina com a Cristina Kirchner, o Macri ficou na dele, não falou nada. Já do outro lado, Alberto Fernandes, que é candidato a presidente ali com a Cristina de vice, ele veio visitar o ex-presidente Lula, ou seja, ele quer associar a imagem dele ao ex-presidente Lula, enquanto o Macri quer manter distância do Bolsonaro. Isso porque na Argentina, de fato, pelo que eu percebi ali quando tive, o Bolsonaro é muito mal visto. É terrível, é terrível. O Brasil, infelizmente, as grandes empresas de comunicação não permitem que a população brasileira realmente veja como o Brasil está sendo visto fora do país. E o caso da Argentina é importante, inclusive o Chile. Por mais que o Piñera se aproximou do Bolsonaro, demonstrou um certo apoio, houve uma grande manifestação social contra a chegada do Bolsonaro lá no Chile. Porque, obviamente, uma coisa é você contra um setor, né? Inclusive a própria esquerda, a fragmentação, a gente sabe que tem certos setores que acabam sendo contrários a algum movimento de algum país, algum partido, o que for. Mas os direitos humanos têm condições mínimas, né, da relação entre setores. A gente não está discutindo de novo o que é o fascismo, que é o extermínio do contrário, né, que é o que o Bolsonaro sempre falou, né? Faltou matar 35 mil. Né? Não dá para esquecer essa frase. E as pessoas, se você conversa com a população
não só formadora de opinião, ou acadêmicos, ou políticos. Se você fala com pessoa minimamente informada fora do Brasil, ela conhece essa frase. Ela conhece, você não vale nem vale a pena te estuprar. As pessoas sabem disso, sabem o contexto. Então, assusta, porque o argumento inicial, inclusive, das pessoas que votavam pelo Bolsonaro, que justificava fora do Brasil, era, não, mas isso é um argumento de campanha, é para ganhar voto. Mas, na verdade, agora você vê o atuar dele como presidente da República, é o mesmo, né? Exato, e mesmo em campanha reprovável. Não, né? não, Sempre, não se justifica. Lógico, Né? exato. Peço desculpa, mas realmente não se Com justifica. certeza, não, mas se a gente justifica. conhece você exatamente, sabe, né, da sua, enfim, a intenção. Bom, Chamorro, lá na Argentina, ele abordou a questão da Venezuela. Eu Sim. vou dizer aqui mais ou menos a frase que ele disse que eu queria repercutir com Claro você, que tá? Ele disse o seguinte, né, bom, a Venezuela está suspensa, né, do Mercosul, não reconhece, né, o governo de Nicolás Maduro, está dando apoio ao Juan Guaidó. Ele diz o seguinte: não queremos em nem mais um país aqui da América do Sul, que infelizmente vai acontecendo com a Venezuela. A gente pede a Deus que nos dê força, inteligência e que o destino da Venezuela seja o nosso hoje em dia, democracia, liberdade e prosperidade, né? E ele falou que não há espaço na América do Sul para regimes autoritários. Imagina, e ele felicitando o grande estadista, o Stroessner. Stroessner, Então você tem do uma Paraguai. contradição tremenda, uma pessoa condenada por crimes de tortura, por desaparecimento de pessoas, sendo homenageada por ele, e nesse momento ele fala de uma democracia, que é a Venezuela, sendo acusada, obviamente, pelos setores da direita do nosso continente, né? É importante entender também a posição do Uruguai. Uruguai, de alguma forma, o documento final do encontro, né, no Mercosul, o Uruguai forçou a se retirar, inclusive, do texto, a questão do posicionamento contra a Venezuela, no sentido de chamar de regime, de ditadura. Ele se apegou muito ao documento, que é uma barbaridade, da ONU, né, da Comissão de Direitos Humanos, emitido pela Michelle Bachelet, que deixou de fora do documento todas as reuniões que ela realizou com pessoas que foram vítimas da direita venezuelana. Ela não considerou no documento. É uma barbaridade o que aconteceu. Isso na história da ONU nunca tinha acontecido. Então ela se relata no relatório sobre... Relatório, peço desculpa pela redundância, mas está escrito no relatório apenas o posicionamento das 300 organizações e pessoas que ela se reuniu fora da Venezuela, que são da oposição, e nenhuma reunião que ela realizou, inclusive documentada, filmada, com as vítimas, são mais de 100 vítimas da direita venezuelana, inclusive o Orlando Figueira, que foi aquele rapaz que foi queimado por ser afrodescendente, já que ele era afrodescendente, os opositores pensavam que ele era chavista. E, na verdade, ele tinha ido à marcha porque ele era anti-chavista. E ele foi queimado vivo. Tem as imagens no YouTube, é horrível. Ela se reuniu com a família, com a mãe do rapaz, e não pôs isso no relatório. Então, há uma crise dentro da Comissão de Direitos Humanos, porque isso não pode ser. Então, o que aconteceu? O Uruguai aceitou por primeira vez assinar um documento que fala da preocupação com os direitos humanos, direitos políticos, tal, que é algo era esperar, era de se esperar. Inclusive, o Uruguai sempre teve uma posição muito apegada à realidade do que está acontecendo na Venezuela. Porém, essa é a primeira vez que isso acontece. É difícil, tem que entender, né? A Venezuela, nesse momento, bom, o caso do Mercosul, a Venezuela participava normalmente. O Mercosul não tem, inclusive no seu estatuto, ela não poderia ter suspendido um país. Não existe isso. Eles tentaram impedir que a Venezuela exercesse a presidência pro tempore do Mercosul em 2017. Por quê? Porque já existia esse processo de pressão internacional de tentar deixar num canto a Venezuela em relação à sua capacidade de articulação na América Latina. Lembrando que o Mercosul é um grande bloco econômico, muito mais que um bloco político, como foi o Unasul, como é a CELAC, ALBA, né, que tem um processo de integração também econômica, mas é orientada por um esforço econômico e social de beneficiar as pessoas mais do que as empresas. E o Mercosul é
um grande bloco econômico, né, com um regime e um modelo absolutamente neoliberal que não é que é distinto daquilo que se sonhou com o Unasul, né? Então, essa é a tentativa de todos os espaços onde a Venezuela sempre participou e não só a Venezuela, por exemplo, o caso da Bolívia também se absteve nessa participação, a Bolívia que também é membro do Mercosul, por ser contrária, né, esse posicionamento muito mais agressivo por parte dos países, nesse momento, governados pela direita latino-americana. Quer dizer, quando a Venezuela ia liderar, né, a presidência rotativa, né? Claro, é um rodízio, né? Como agora é o presidente Jair Bolsonaro, né? Exatamente. E é um rodízio com base no alfabeto. Então, né, era a vez da Venezuela e houve toda uma movimentação tentando impedir que a Venezuela pudesse exercer, mas, bom, aí é o processo. Como a Venezuela, no caso também, só relembrando, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, conseguia sempre vencer os Estados Unidos na votação, nasce o Grupo de Lima. Esse é o objetivo do Grupo de Lima, que não tem nenhuma função, não tem... é um grupo de países, na verdade, um grupo de líderes políticos da direita que funcionam como tropa de choque para impedir a capacidade da Venezuela de se articular com as forças sociais e políticas do nosso continente. Por quê? Porque no momento de votar numa Assembleia Geral dentro da OEA, a Venezuela nunca perdeu nenhuma eleição, porque tem amplo apoio, inclusive, dos países do Caribe, né? E aí, por primeira vez, esses países também têm independência energética, soberania energética, graças ao processo do Petrocaribe, né, que é a integração dos países caribenhos que dependiam do petróleo dos Estados Unidos. Então, o que fez a Venezuela falou, não, agora a gente vai que se criou uma grande empresa multiestatal, onde todas essas ilhas que dependiam economicamente dos Estados Unidos conseguiram soberania. Então, é dessa forma que eles estão tentando construir uma maneira de aislar. Porém, ontem o canciller em espanhol, né, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, teve com o Antonio Gutierrez, que é o secretário-geral da ONU, né, num processo também de atuar fortemente contra o bloqueio econômico que a Venezuela vem sofrendo hoje. São as medidas coercitivas dos Estados Unidos contra um país absolutamente soberano. É um absurdo. Perfeito. E o acordo, né, entre Mercosul e União Europeia, como é que você viu, enfim, o resultado? E como é que fica a Venezuela nisso também? Isso, exato. E isso é uma coisa interessante. O que está acontecendo? Para esse acordo ocorrer, vai ser necessário que todos os países do Mercosul modifiquem o seu regime, as suas leis laborais. Você vai ter uma destruição dos direitos dos trabalhadores no Mercosul. E no momento que a Venezuela, e essa negociação ia iniciar quando a Venezuela ia assumir a presidência do Mercosul. E a partir do momento que um país assume, ela lidera esse processo de negociação com os demais blocos econômicos. E o presidente Maduro já tinha publicamente, antes inclusive de chegar o momento deles assumirem a presidência, tinha se posicionado, tinha denunciado o absurdo que vai acontecer nas economias para os trabalhadores, que vão ser gravemente afetados. Por quê? Porque o Brasil vai ter que voltar, o Brasil não, todos os países vão ter que mudar uma série de leis trabalhistas, vão ter que baixar impostos, ou seja, na verdade o Mercosul vai ter que se pôr à disposição daquilo que a União Europeia impôs. Isso é contrário, inclusive, em alguns países, nas suas constituições. Então, a Venezuela era um problema, porque a Venezuela não ia, falou, não sou a favor, né, e somando Venezuela, Uruguai, Bolívia, você já tinha já não era uma maioria, digamos, né, não uma maioria, mas uma resistência, era difícil. Como você vai justificar, então, na Argentina, no Brasil, você modificar, apesar da reforma da Previdência ter passado agora a primeira instância e tal. Então, o que acontece é que a gente pensa, bom, vai ter muito mais mercado. Não quer dizer que o volume de dinheiro que possa entrar no Mercosul, através de exportação nossa, seja sempre beneficiário. Assim como o crescimento econômico não é sempre bom se ele não vier acompanhado de um processo de distribuição de renda. E é o que vai acontecer no Mercosul. Então, todos os países vão ser impactados com essa imposição quase não foi um processo de negociação como a gente imagina, vamos chegar num acordo, num consenso, é um processo de imposição. Claro, é um grande mercado, é importante, você não pode perder essa oportunidade, porém, quais são as condições que a que custo, né? E quem paga? Sempre é o trabalhador, né? Exato. Bom, a gente tem outros temas também para abordar aqui com o Chamorro. A gente tem um tempinho ainda, né? Só para finalizar, né? Caramba, exato. Bom. Então, não, é só para falar desse encontro agora do Mercosul. Como é que fica a cara
né, do Mercosul. Você falou que a Unasul tem mais essa questão política e tal. Agora, totalmente, assim, à direita, né? Enfim, a gente tem na presidência do Paraguai, né, uma pessoa que é parente, né, de um dos ditadores, Claro. enfim, né, que reprimiu violentamente também o seu povo. Qual que fica a cara, né? Porque a gente lembra também do Fomerco, que era um fórum universitário, né? Eu tive o prazer de participar no Uruguai, no Paraguai, em Tocantins, né? E tem toda a participação dos professores universitários, dos pesquisadores, né, da América do Sul. E realmente fica complicada a realização, inclusive, do próprio Fomerco, né? A pesquisa, essa intelectualidade toda da América do Sul fica prejudicada, né? Porque não adianta, você não pode falar em integração apenas do ponto de vista da aduana ou de impostos. Não existe integração. Sempre nesse momento onde você olha apenas o viés econômico da possibilidade de transitar a mercadoria, de você ter uma moeda única, que falta muito para chegar nisso. Agora está se falando, então não vai ter mais roaming, né? Eu posso estar num país, eu posso estar no Uruguai, ligar para o Paraguai e não vou ter que pagar a ligação internacional, vai ser como se fosse uma só ligação. Então esse tipo de integração, ela funciona para as empresas, não para o desenvolvimento da sociedade. Obviamente, tem que vir a partir do processo econômico, né? do bem-estar, do benefício da sociedade de maneira geral. Só que se isso não vier acompanhado com o processo de integração política, é difícil acontecer. Não acontece. Olha o Brexit. Olha o que acabou de acontecer na União Europeia. Você tem a maior economia, a segunda maior economia, né? A primeira é a alemã, saindo da União Europeia. Então, não adianta apenas ter uma decisão econômica que beneficia as empresas. E o que acontece? Nesse momento, você tem uma onda de conservadorismo que vai muito além daquilo que a gente aquilo que a gente chegou durante o neoliberalismo nos anos 90. Porque, de certo, existia naquele momento alguns valores, um ar um pouco de respeitar ou tentar discutir a nossa sociedade com um limite mais distante, vamos dizer. A gente pode falar sobre muito mais coisa. Hoje em dia, você tem regimes extremadamente autoritários, né? Do ponto de vista moralista, a Argentina, o Chile, o Equador com Lenin Moreno, você tem aqui o caso do Brasil com Bolsonaro. Então, fica difícil você chegar em um consenso do desenvolvimento de sociedade onde você está destruindo a universidade pública, por exemplo. E na Argentina, é impossível. O Macri, não há a menor possibilidade que ele fale em diminuir o investimento na educação pública. Nas universidades, paralisa o país, aí eles queimam o palácio. Não tem essa possibilidade. E assim como no Chile, não existe universidade pública. Existe pública, mas ela é paga, ela não é gratuita. A universidade mais cara do mundo é a chilena para um estudante. E ele tem que pagar isso. Então, o que a gente discute? Porque a grande diferença entre a esquerda e a direita não é aquilo que a gente fala que a gente quer. Porque a direita também diz, né? Não, nós também queremos o benefício da sociedade, a gente também quer a melhor. A gente tem que analisar a partir do como que vai chegar nessa melhora. Como vai chegar esse benefício? E no momento em que a gente vê os documentos finais, o que o Mercosul está querendo, você não tem um caminho onde é um benefício geral para todos nós. Então fica muito difícil, inclusive, porque sempre que aconteciam essas reuniões do Mercosul, de integração de blocos, sempre eram acompanhadas por uma espécie de fóruns da sociedade civil, que discutia a questão do desenvolvimento científico, político, social, direitos humanos, que serve como um contrapeso para isso. E nesse momento não há mais isso, não há a menor possibilidade disso acontecer, porque a gente sabe o tipo de repressão que vai ter e que não há mais espaço. Inclusive a imprensa sabe que ela não vai trabalhar para dar espaço a esses setores, porque é aí onde nasce esse fortalecimento dessa nova esquerda latino-americana que sai a partir também do desenvolvimento dos quase 20 anos do progressismo, que nunca na história da América Latina foi tão bem em termos de chegar nos melhores indicadores de desenvolvimento humano do nosso continente. Nunca tinha acontecido isso, né? Então, e a gente está voltando para a época da escravidão. Então, o Mercosul serve para dar essa cara de
de que olha como a gente está bem, olha a economia, olha como somos respeitados pela União Europeia, mas na verdade é que essa independência que a gente pagou para ser independente, né? Não é que a gente conseguiu independência. Não é exatamente respeito. Exatamente, não é respeito, é que eles estão ganhando muito dinheiro com a gente, né? A verdade é essa. É isso aí. E falando só, exemplificando a questão da educação, né? Estou lendo aqui que houve um bloqueio de 14,2 milhões das contas da UNILA, né? Da Universidade Latino-Americana, que fica ali em Foz do Iguaçu e que recebe alunos da América Latina toda, né? Quer dizer, é justamente essa integração também dentro da universidade com estudantes, né? Não, é o que a gente sabe. Imagina um país com a economia do Brasil, quando o próprio Partido dos Trabalhadores, né, o governo do presidente Lula, tomaram a decisão, e a presidenta Dilma implementando, dos royalties do petróleo e do pré-sal seriam orientados ao desenvolvimento científico, ao desenvolvimento educacional do país. Isso é soberania, isso é independência. Imagina a potencialidade, e claro, a Europa, os Estados Unidos, você tem um monstro de 210 milhões de habitantes, com provavelmente a maior reserva de petróleo do planeta, e toda essa riqueza sendo orientada ao desenvolvimento tecnológico de um país que é exportador de avião, de arma, desenvolvimento de, sei lá, urânio, a gente tem enriquecimento de urânio com tecnologia própria, submarino, com tudo. Então se transforma numa ameaça. Então a gente não pode ser inocente nesse sentido. Então para eles é aquilo, nós vamos juntar uma meia dúzia de empresas que coordenamos o Mercosul, porque a gente é dono dos presidentes, na verdade é isso, e os presidentes chegam num acordo para beneficiar as suas matrizes, porque essas empresas multinacionais são europeias, são americanas, então é muito mais fácil e é simples, como eu estou te falando, que funciona. Na verdade, não tem grandes complexos por trás, grandes movimentos complexos, econômicos. Simples desse jeito. Tá certo. Chamorro, a gente agradece muito aqui a sua participação. É isso, obrigado. A gente sempre aprende muito contigo. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu. A Mauri Chamorro, ele que é consultor e analista internacional.